Boa tarde, Brasil! Tá começando mais um programa e hoje promete, hein? Feito especialmente para vocês. No universo Mamãe e Bebê, Dani Zurita e a doutora Natália Grandini vão falar sobre deslocamento de placenta, gente. Um problema enfrentado, inclusive, pela colega, minha amiga apresentadora Eliana. Tudo bem? Boa tarde, Boa tarde, linda. Ótimo. E aí, Dani? Ai, tudo bem. Com a doutora Natália hoje. Apresenta a Natália. A doutora Natália é ginecologista e obstetra. E a gente vai falar sobre descolamento da placenta. Boa tarde, Obrigada meninas. por ter vindo. Tudo bom? Adorei. Meninas, já ganhou a minha simpatia. Já ganhou. Já pode voltar. Então, tá bom. Querida, todo mundo está comentando no momento uma coisa que nós mulheres todas sabemos, infelizmente, que isso acontece, o deslocamento de placenta. Muitas mães têm que ficar meses, né, da gestação quase toda na cama, parada, com o pé para cima. E agora está se muito falando nesse momento por causa da apresentadora Eliana, né, que é uma querida, coitada, que está em casa, mas dá um beijo para a Eliana. E que aconteceu este problema com ela. O que você pode explicar para a gente, para a mulherada, para a gente entender o porquê que acontece, quando acontece? Bom, antes de mais nada, acho importante lembrar que a placenta é a estrutura que vai nutrir, né, o bebê, que vai levar os nutrientes, o oxigênio da mãe para o feto, né? O descolamento da placenta, na verdade, é quando acontece a separação da placenta do fundo do útero. E isso acaba comprometendo o suprimento de oxigênio e nutrientes para o bebê. Todas nós estamos sujeitas, né, a sofrer o descolamento da placenta, mas os principais fatores de risco são pressão alta na gravidez. Sim. E idade materna avançada. Então, o que é o avançado para a medicina? Na obstetrícia, a medicina e a obstetrícia são super ingratas com a gente. Elas chamam de idade materna avançada gestantes acima dos 35 anos. Nossa, amiga. Mas sabe que eu estava comentando com a doutora Natália? Eu tive na Maria e no Luca. Ele não estava nos 35, né, amiga? Não, da Maria eu tinha 29. É que uma coisa é o descolamento ovular, que ele é mais precoce quando tem um coágulo, né, entre o saco gestacional e o útero. A partir de 20 semanas, se acontece esse descolamento, aí sim a gente chama de descolamento de placenta, porque aí já tem a placenta bem formada, implantada no fundo do útero, e isso pode impedir o suprimento de oxigênio e nutrientes para o feto e para o bebê, e dependendo do grau e do tamanho dessa área de descolamento, ela pode descolar completamente a placenta e parar de, né, suprir o feto. Que vem a óbito. Todos os nutrientes, e aí Na Maria eu lembro que era... Eu fiquei 15 dias de cama, já quase completando o terceiro mês, mas saía sangue, né? Muito sangue. Então, era a primeira gravidez. Assustador. Tudo, assustador. E daí toda vez eu corria pro médico, via tudo e tal. Daí ele me mandou ficar 15 dias de cama, só saía da cama pra tomar banho, e um banho muito rápido, e voltava pra cama. Sem dúvida, o descolamento, o sangramento na gravidez é a razão de pânico para todas as pacientes, né? E tem que ficar atenta mesmo, se sangrar é um dos principais sinais que que elas devem procurar o pronto-socorro, atendimento. Quando o descolamento ele acontece mais precocemente no primeiro trimestre, geralmente a evolução é muito benigna. Então, realmente, ficar em repouso, aplicar os óvulos de progesterona via vaginal, que diminui a contratilidade do útero, isso tudo, né, ajuda a Olha, já tentar tem algumas controlar. imagens, doutora, você explicar pra gente, ó. Essas são palavras da Eliana. Ela segue internada. A Eliana, eu acho que ela está numa idade mais avançada. Então, esse descolamento, a gente tem que ficar atento se ele vai, né, ficar estagnado ou o risco é ele continuar aumentando e aí ela começa a ter uma hemorragia mesmo e tem que evoluir para parto imediatamente. E o que faz, doutora? O que causa para deslocar? Assim, Na verdade, é a ruptura de vasos uterinos. Eles começam a sangrar, então esses vasos no local da inserção da placenta, eles começam a sangrar e formam como se fosse um coágulo mesmo. E aí vai sangrando, Mas tem um motivo, assim, de repente você está fazendo alguma atividade? No Luca foi assim, na verdade. Eu tava me preparando para engravidar e eu engravidei, na verdade. Achei que eu fosse demorar mais. E eu descobri porque eu tive um sangramento, eu achei que eu tivesse tido meu período, eu fui no médico e ele falou, não, você tá de 10 semanas. Nossa. Só que tá descolado, então você tem que fazer repouso. Me deu 15 dias de repouso. Mas eu comentei com a doutora que eu tinha... Era horrível, porque eram jatos de sangue. Nossa, que era medo. jatos de sangue. E toda vez corria para o hospital.
E saía correndo, ia, e daí eles faziam ultrassom, via que estava tudo bem, mas era muito difícil para eu voltar para casa e ficar tranquila, né? Apesar dos 15 dias, eles foram monitorando, né? E também tem um outro fator que até a gente comentou, eu tenho sangue A negativo. E quando você tem um fator negativo, você tem que tomar uma vacina, né? Para caso seu filho ou filha seja positivo. Então talvez também... Dá rejeição? Na verdade, quando você tem qualquer sangramento na gravidez, há um contato do sangue materno com o sangue fetal. Então, você tem que fazer, porque numa próxima gravidez, né, se esse primeiro bebê ele é sangue positivo, você produz anticorpos contra as células positivas desse bebê e na próxima gravidez você já tem esses anticorpos e aí você pode atacar as hemácias do outro bebê. Do bebê. Daí eu tomei a injeção. Então, toda mulher que é... negativo, fator negativo. Se tiver qualquer tipo de sangramento, tem que tomar a vacina. Cuidado. E todas as gestantes, todas as mulheres que tiverem qualquer tipo de sangramento devem procurar imediatamente o pronto-socorro. Então, no primeiro trimestre, geralmente esse descolamento ovular, que ele, né, pode evoluir até para um aborto, mas ele costuma evoluir de maneira mais benigna, então realmente ele evolui e é absorvido e a gravidez acaba correndo, né, normalmente, mas quando ele acontece mais tardiamente, ele pode ser uma urgência na obstetrícia, assim, pode ser gravíssimo. Então, acredito que o caso da Eliana, ela tenha tido essa área de descolamento e por isso que ela está internada em repouso. Por quê? Porque eles têm que monitorizar o sangramento que ela está apresentando ou não apresentando e se em algum momento ele começar a ter uma piora do quadro, piora do sangramento, algumas vezes até pensar em fazer o parto. E o problema é a prematuridade, né? Então, muitas vezes... Nossa, tive uma amiga que teve que ficar todos os meses. 5 filhos. Mulher de árabe. 5 filhos 5 filhos da mesma situação. E para descolamento de placenta, então, além dos fatores de risco, além da idade, que eu já tinha comentado... Essa então, idade, hein, minha amiga? 35 não, já tá fala. velha pra... É um absurdo, né? Mas além da idade, assim, cesárea anterior pode aumentar, a multiparidade, a gestação gemelar também pode atrapalhar, né? Pode favorecer o descolamento de placenta, tabagismo, uso de drogas ilícitas, principalmente cocaína, e também traumas abdominais, assim, traumas geralmente grandes, então acidentes automobilísticos, atropelamentos também são fatores importantes para, né, de todo risco para o descolamento. Doutora, me diga uma coisa, quando a mulher acontece que tem essa suspeita que está com deslocamento, o fato de ficar na cama, isso ajuda a prevenir? Sem dúvida. Tem que ficar direto na ajuda. Tem que ficar de repouso e tem que ficar de repouso quando é no primeiro trimestre, dá para fazer esse repouso em casa, porque geralmente o sangramento acaba sendo, né, mais discreto, numa quantidade menor. Quando o sangramento é depois de 20 semanas, aí tem que ser internada pelo repouso para tentar, né, preservar aí esse sangramento contido e principalmente para monitorizar a mãe, porque se esse sangramento aumenta, ela pode ter hemorragia e óbito também. Então tem que ficar internada, monitorizando. Mas a chance de voltar com repouso é alta? Você tem uma ideia? Assim, o descolamento ovular, em torno de 70%, que é no primeiro trimestre, acaba evoluindo benignamente. A partir de 20 semanas, é uma minoria dos casos que a gente consegue fazer repouso e controlar clinicamente a paciente. O mais frequente, infelizmente, é o sangramento aumentar. Segurar um pouco até dar umas 7 meses, porque né? a ideia é tentar segurar até ao máximo. A partir de 26 semanas é o limite que a maioria das UTIs conseguem, né, salvar o bebê e dar estrutura para, né, o bebê sobreviver. Então, a partir de 26 semanas. Mas, muitas vezes, em alguns casos, você não consegue esperar. É hereditário? Tem alguma genética? Não tem explicação? Simplesmente acontece? Ultimamente, a gente tem feito mais diagnóstico. Então, a gente não sabe se, né, graças Porque a Dani teve super jovem, super nova. Então, eu tive com os dois, mas era diferente. O da Maria, eu acho que era mais o que você falou. Não era sangue, era meio sangue enferrujado, uma coisa assim, fica mais uma borrinha de café. Exatamente. E como é uma gestação inicial, a gente está falando de áreas muito pequenas de descolamento, né? Quando a gravidez já está mais evoluída, essa área de descolamento e hematoma, ela pode ser muito maior. Então, chegar a 7 centímetros, 8 centímetros, e aí é difícil... A minha não era grande, mas, assim,
Era chocante. Não, e assusta, lógico. Assusta qualquer muito. Sangramento na gravidez é motivo de alarde. Tem que ir para o pronto-socorro imediatamente mesmo. É a queixa mais... 4 vezes. Nossa, eu com a Manacha eu não tive isso, né? Mas eu tinha toda hora tendência... Eu fiquei internada mais ou menos mais de 3 meses no São Luís, para segurar. Mas não sabia também o que era. Tantos anos atrás. E agora a gente acaba fazendo, a gente tem mais acesso e faz mais diagnóstico também. Então, a gente não sabe se o número absoluto de fato aumentou. Estou falando até principalmente nesses mais tardios. Ou se a gente está fazendo mais diagnóstico também, né? De repente agora muda muito, né, também, né? A geração, cada ano que passa, cada década que passa. Acho que as mulheres mudaram também, né? A gente tem filho mais tarde. Mais tarde, então, né? Isso, queira ou não, acaba atrapalhando, assim, no biologicamente, né? Parece que o corpo está preparado para ser mãe até os 30, né? Ali, bacana. Depois dos 35... Já começa a complicar. Injusto, né? Injusto. Eu acho, porque as mulheres já estão trabalhando, tem gente que filho até 50. Eu acho, porque... Acho que a cabeça, né? Uma mãe de 35 tem a cabeça muito melhor, eu acho. Mas a gente é novinha, né? Eu tenho uma cabeça... E o segundo filho também, mas assim, tem mais maturidade. Eu tive com 40 a minha segunda. 37. Com 40. Muito melhor que com a Maria. Ainda bem que eu não tive problema nenhum, engraçado. Menos problemas do que com a Manacha que eu tive com 27. A gravidez foi perfeita. Ela nasceu de 9 meses. A Manacha que eu tive com 27 anos, eu fiquei esses meses todos internado, nasceu de 8 meses. Mas nasceu grande também, nasceu com 330 e 49. A segunda nasceu perfeita, com 40 anos, nasceu 3,750, 52 centímetros. Você viu? Mas é a obstetrícia que é ingrata, né? Não Depois dos 35 a gente tá melhor. Tava ótima com 40, mãe. Eu acho que também muda, né? Hoje a gente casa mais tarde. Trabalha mais. Tem mais coisas para fazer. Pra depois ficar mais calma para depois ter os filhos. Né, chegar numa estabilidade, né? Ô, doutora, qual é o primeiro sintoma, assim, para quem está em casa assistindo, de repente está grávida agora? Começa já com sangramento ou tem alguns sintomas, alguma cólica, alguma coisa para as mulheres ficarem espertas, alertas, porque todo mundo tem que fazer pré-natal, o segredo é esse. Ficar com todos os cuidados, mas assim, tem alguns sinais? Então, no primeiro trimestre, geralmente é um sangramento tipo borra de café. Parece uma Coca-Cola, assim, em pequena quantidade. Algumas vezes, lógico, esse sangramento pode ser variável e ele não necessariamente se relaciona com o prognóstico. Tem gente que sangra pouco e, né, perde a gravidez. Tem gente que sangra mais e ainda, né, tá tudo bem com o embriãozinho. Mas, em geral, lógico, quanto maior o sangramento, mais preocupante ele é. Mas sangrar na gravidez não é normal. Então, diante de qualquer tipo de sangramento, tem que ir para o pronto-socorro, né, fazer ultrassom e ser avaliado. E cólica também, todo mundo fica super desesperado. Estou com cólica, as pacientes ficam preocupadas. Assim, a cólica, ela não prediz aborto. Então, assim, ter cólica ou não ter cólica não tem significado. Tá. O importante mesmo é o sangramento. Então, se tiver sangramento, tem que ir para o pronto-socorro. A cólica pode acontecer do útero distendendo, enfim, das adaptações do corpo, né, à gravidez. A partir de 20 semanas, quando tem o descolamento prematuro da placenta, geralmente a primeira queixa é uma dor intensa, é uma dor constante, porque o útero, né, forma aquele coágulo dentro do útero, entre o útero e a placenta, e o útero ele responde com uma contração, ele fica irritado, então ele responde com contração. E aí é uma dor contínua, tipo cólica na barriga, e a maioria das pacientes vai apresentar sangramento, porque começa a ter esse sangramento entre a placenta e o útero, esse sangramento escorre e se exterioriza pelo colo do útero. Então, geralmente é essa dor intensa, constante e um sangramento vermelho vivo. Uma minoria das pacientes vai ter o que a gente chama de descolamento oculto. Então, ela pode ter o descolamento, ter a dor e não sangrar. Mas, né, também não pode... Muita dor também, no caso mesmo. Sem ficar desesperada, porque, lógico, a gente vai ter dor, né? O útero distende, isso causa dor na gravidez, mas a dor do descolamento, ela é uma dor contínua, não é aquela dor incólica que vai e volta, ou dor de contração que vai, né? Você tem a dor, depois ela passa. É uma dor contínua. Quando você chega no pronto-socorro, o diagnóstico ele é principalmente clínico, é do exame físico, né? Então, né, a gente vê o útero, a consistência do útero, o grau de contração e o sangramento. Isso geralmente já fecha o diagnóstico. E a gente usa também o ultrassom para complementar, porque o ultrassom consegue ver uma área heterogênea na placenta que, né, pode identificar esse sangramento.
Doutora, amei você. Volta mil vezes, viu? Obrigada, viu, médica meninas? jovem, Adorei. né, Dani? Jovem, adorei o gata, jovem gente também. boa. Jovem, gente boa, esclarecendo nossas dúvidas. Você pode deixar alguma rede social? Lógico, lógico. Meu Instagram é _Tanus, TANNOUS. E queria deixar também o telefone da COSP, que é a Clínica Obstétrica São Paulo, que me trouxe aqui, que é 3045 1311. Obrigada. Obrigada, sua linda. Daniela Zurita 1, por favor, sua rede social. @Daniela Zurita 1. E agora eu tenho o YouTube também, que eu subo todos os programas, todos os quadros que a gente faz, que eu participo, estão lá. Também é só procurar Dani Zurita, que acha facinho. Dani Zurita no YouTube? Dani Zurita, né? Isso. Tá, Dani Zurita no YouTube, gente. Nós vamos pro intervalo comercial e a gente, ó, tem muita coisa hoje, porque hoje é dia de Roda das Mulheres. A gente volta já.